Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje eu vou falar sobre o açúcar. Qual que é a relação dele com a síndrome metabólica? Qual seria a quantidade ideal de açúcar que uma pessoa pode consumir por dia? Qual que é a relação dele com gordura no fígado? Então são esses assuntos que saiu um artigo do Dr. José Carlos Souto, da Associação Brasileira de Low Carb, falando exatamente sobre isso. Foi isso que eu selecionei para vocês e é o que a gente vai passar para a tela aqui agora. Conheça quais doenças estão relacionadas com o consumo exagerado de açúcar. E aí é esse artigo que saiu dia 19 de agosto que a gente vai abordar no Diabetes News de hoje. Então, já vamos para o artigo. Aqui, dentre das doenças acarretadas pelo consumo exagerado de açúcar, o médico, diretor-presidente da Associação Brasileira Low Carb, José Carlos Souto, destaca a diabetes e a síndrome metabólica. Lembra? A síndrome metabólica ela acontece antes do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma síndrome metabólica turbinada. O que é a síndrome metabólica? Quem ainda não viu os outros Diabetes News, que eu já falei sobre isso. O seu organismo tem a produção de insulina. Quando essa insulina ela tem que ser produzida cada vez mais para conseguir manter os seus níveis de açúcar no sangue, isso já demonstra a resistência à insulina. O seu corpo ficou resistente à insulina. Então, vamos supor numa escala de 0 a 10, sendo que o nível ideal de insulina no seu corpo seja 3. Se nós fizermos um exame de sangue e ele tiver 7, significa que o seu organismo está tendo que ter o dobro de insulina para manter a sua glicemia num nível normal. E aí já se mostra resistente à insulina e isso já é caracterizado a síndrome metabólica. Então, com o objetivo de combater e tratar a doença relacionadas à má alimentação, a Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de até 18 quilos de açúcar por pessoa ao ano, o equivalente a 12 colheres ou 50 gramas do produto por dia. E aí ele mostra a relação de que o consumo atual no país é de 30 gramas, ou seja, cerca de 80. Então, o que seria de consumido, que seria 50, é quase o dobro que a gente acaba consumindo. E isso pode vir a desenvolver a síndrome metabólica e uma futura diabetes. Vamos por aqui. Conforme o médico diretor e presidente da Associação Brasileira Low Carb, José Carlos Souto, eles começam pela boca, sendo a principal causa de cáries e doença. Então, isso é relacionado aos balas, doces. Isso a gente já sabia de longa data, né? O dentista sempre comentou que as balas, os doces, não são interessantes para os dentes e para a gengiva. Outra doença que está intimamente relacionada ao consumo de açúcar é o diabetes tipo 2, diabetes mellitus. Então aqui, mais um mal que vem atrelado à ingestão de açúcar é a síndrome metabólica, que eu expliquei no início. Sendo assim, interferem no uso da gordura como fonte de energia. Então, o que ele fala aqui? Quando você ingere uma quantidade de açúcar grande, o seu organismo ele guarda a gordura, ele interfere na utilização de gordura do seu corpo e usa como fonte de energia. Então, em vez de utilizar a gordura como fonte de energia, ele vai usar o açúcar. Quando o corpo emprega carboidratos para produzir energia, ele para de utilizar a gordura e começa a armazená-la. Então, você faz o que com o consumo excessivo de açúcar? Você não utiliza a gordura como fonte de energia, estoca essa gordura como fonte de energia e utiliza a glicose que está no sangue como fonte de energia. Por isso que vem o ganho de peso. Então, quanto mais açúcar ingerido, mais gordura é estocada, gerando um aumento do peso e até a obesidade, por consequência, a síndrome metabólica. Conforme o diretor-presidente, uma das razões que levam as pessoas a consumir grande quantidade reside no sabor. Grande quantidade reside no sabor agradável e viciante. Então aqui, não há dúvidas de que o sabor doce de um alimento é que desencadeia a reação de prazer. A liberação de dopamina no cérebro, fazendo que tanto seres humanos quanto animais busquem consumir mais daquele produto. Então, o açúcar, ele é viciante. O resumo é isso. Ele produz essa reação no cérebro, faz com que você tenha vontade de consumir cada vez mais.
O segundo mecanismo está associado ao efeito específico que o excesso de frutose exerce no fígado. Então, muitas pessoas descobrem gordura no fígado e não associam ao açúcar. E está diretamente associado. Então, aqui, ó, ele gera o acúmulo de gordura no órgão, esteatose hepática não alcoólica. A gente tem a gordura no fígado, que seria a esteatose hepática alcoólica, e com excesso de açúcar, seria a não alcoólica, que por sua vez leva à síndrome metabólica. Então vamos lá. Souto explica que, diferentemente da glicose, que é metabolizada em todo o organismo, a frutose, que é processada somente no fígado. Então, assim, um suco de laranja tem frutose. Um açúcar de mesa, vindo da cana de açúcar, tem frutose também. O açúcar em outros países, feito da beterraba, também tem frutose. Então, são esses alimentos que são processados somente no fígado, os alimentos que têm frutose. Dessa forma, quando consumida em demasia, a frutose gera o acúmulo de gordura no órgão, obtendo como resposta o aumento da produção da insulina. Então, como que funciona? Você consumiu a frutose, essa frutose virou açúcar no sangue, e aí seu organismo produziu mais insulina para retirar e encaminhar esse açúcar para a parte muscular e para os órgãos que vão fazer a digestão e o estoque dela. O que torna o fígado mais resistente a esse hormônio. Então, assim, quanto mais insulina o seu organismo produzir, para conseguir deixar esses níveis de glicose normais, pode acontecer do seu organismo ficar mais resistente ao hormônio. Por isso que a síndrome metabólica é quando o seu organismo está produzindo tanta insulina, porque não está dando conta, porque ele está resistente a esse hormônio. Entendeu? O seu corpo fica resistente à insulina. A diabetes tipo 2, você ficou resistente à insulina e ela não faz o efeito de pegar esse alimento que tem glicose e jogar para dentro do músculo, nem com a quantidade em demasia de insulina. Por isso que em muitos casos, diabetes tipo 2, ele precisa injetar insulina, porque o organismo dele já não consegue fazer com que a do próprio corpo funcione. No diabético tipo 1, o organismo não produz. Do diabetes tipo 2, você fica resistente. A maior resistência, por sua vez, eleva ainda mais os níveis da insulina no sangue, tendo como consequência a síndrome metabólica. Olha lá, tanto a sacarose ou açúcar de mesa, glicose mais frutose, quanto os alimentos que contêm apenas glicose, como amido. Então, amido. O que é amido? Macarrão é amido. São carboidratos cujo consumo em excesso pode dificultar a perda de gordura e facilitar o ganho de peso. Então, as pessoas às vezes associam a diabetes somente ao açúcar, mas o amido vira glicose no sangue. E glicose no sangue é açúcar. Então, uma pizza, uma macarronada, um arroz, esses alimentos eles viram açúcar no sangue. Então, muitas pessoas falam, pô, minha alimentação é saudável. Eu como um pãozinho de manhã, um arroz e feijão e uma carne no almoço. No jantar eu como uma massa, uma macarronada. Então, no pãozinho você jogou açúcar, na hora do almoço um arroz com feijão jogou mais açúcar e no jantar a massa jogou mais açúcar. Se você adicionar isso a uma alimentação com doces, então pós o café da manhã, come um docinho, pós o almoço, come um docinho, pós o jantar, come um docinho, olha a quantidade de açúcar que você jogou para dentro do corpo. Então isso, na consequência de um futuro, vai fazer com que você produza mais insulina. Produzindo mais insulina, o seu organismo vai começar a ficar resistente a esse hormônio, a sua glicose vai subir e você vai desenvolver a síndrome metabólica e a diabetes tipo 2. Então, o ideal é que houvesse nenhum açúcar adicionado aos produtos alimentícios. Isso ele fala porque muitos alimentos têm a adição de açúcar e eles não colocam na composição no rótulo. E aí, no caso, numa pessoa que já tem uma diabetes tipo 2 ou quem tem uma diabetes tipo 1, se consumir esse alimento e não souber que tem açúcar lá em cima, a glicemia vai descontrolar. De uma forma geral, e que todo o açúcar ingerido fosse aquele naturalmente encontrado nos alimentos.
Ele fala disso e é uma relação bem interessante, que mais para frente ele comenta os alimentos que são zero açúcar e os que são diet, se eu não me engano. E aí eu vou fazer uma relação com isso que ele falou agora. Ó, uma pessoa saudável não tem problema em comer uma banana, mas para um diabético, essa mesma fruta produzirá um pico substancial de glicose no sangue. Então, quando você consome muito alimentos, desde doce, de macarrão, de arroz, e aí você ficou resistente à insulina, desenvolveu a síndrome metabólica e depois desenvolveu a diabetes tipo 2. A banana, que teoricamente era inofensiva no início, né, da sua vida, hoje ela já é vista como uma restrição. Por quê? Porque ela tem uma quantidade muito grande de carboidrato e vai subir a sua glicose. O low carb, por exemplo, é uma prática alimentar que tem como uma de suas regras básicas evitar a ingestão de açúcar. O fato de um alimento apresentar na embalagem as diretrizes sem adição de açúcar não significa que ele não contém a substância. Então foi isso que eu quis dizer com relação ao outro artigo. Às vezes você vê sem adição de açúcar, mas o próprio ingrediente do alimento contém açúcar, que é que ele comenta aqui. Ó, um suco de uva integral, por exemplo, contém tanto açúcar quanto caldo de cana. E um suco de laranja também vai entrar na mesma toada. No entanto, o rótulo sugere ao consumidor que seja um alimento saudável por não ter açúcar adicionado. Então você vê um suco de uva integral, você não associa a adição de açúcar, porque, por exemplo, tem outros sucos que existe a adição de açúcar, mas nesse caso não tem a adição de açúcar. Então pode ser um suco de uva integral, um caldo de cana ou um suco de laranja. Eles não têm a adição de açúcar, mas eles viram açúcar no sangue. Além disso, argumenta o diretor, alguns produtos rotulados como diet e zero açúcar podem não conter açúcar, que seria a sacarose, mas apresentam grande quantidade de carboidratos na mesma forma de amido, glicose ou na forma de sua variante maltodestrina. Então, amido é glicose, maltodestrina é glicose, vai virar tudo glicose no seu sangue. Esse foi o recado desse artigo. Deixa eu voltar aqui para mim. Aí. Então, o açúcar, ele vai ser um vilão, porque a gente vem consumindo mais do que o seu organismo precisa. O seu organismo precisa de açúcar vindo dos alimentos. Quando a gente adiciona mais açúcar, então, por exemplo, você pega um suco de laranja, que é um tradicional da gente que é brasileiro, e você já é um alto índice de frutose e vai fazer sua glicemia subir. A sua insulina vai tirar esse açúcar e vai gerar como fonte de energia ou vai estocar no músculo ou no fígado, que seja. E aí, o que acontece? Se você adicionar mais açúcar ainda, vai ser uma quantidade exagerada. Com o passar dos anos, a tendência é que você desenvolva uma resistência à insulina, e aí a sua glicemia começa a subir, e no futuro você desenvolve a diabetes tipo 2. Então, são esses os cuidados que você tem que ter na sua alimentação, e isso que você tem que entender para você controlar a sua diabetes. Então, o açúcar, no caso do diabetes tipo 2, tem que ser consumido com muito cuidado e somente com pessoas que têm a sua glicose controlada. No caso contrário, os alimentos que contêm açúcar não devem ser consumidos para quem tem a diabetes tipo 2. Então, esse é mais um Diabetes News. Ótimo final de semana e nos vemos semana que vem.